O grito que não acorda. O terror noturno, quando o demônio se deita sobre você. Na Idade Média, a noite não era apenas um momento de descanso. Para muitos, era o período em que o invisível caminhava entre os vivos, em que espíritos, demônios e criaturas sombrias se aproximavam das casas, das camas e dos sonhos. O medo do escuro não era infantil, mas profundamente enraizado na cultura, na fé e no imaginário popular. Foi nesse contexto que surgiram as histórias sobre o íncubo e o súcubo. Demônios que não apenas aterrorizavam, mas também corrompiam, explorando aquilo que sempre foi tabu: a sexualidade, o desejo e a vulnerabilidade durante o sono. O íncubo. O íncubo era descrito como um demônio masculino. Seu nome vem do latim incubare, que significa deitar-se sobre. De acordo com os relatos, ele visitava mulheres durante a noite, enquanto estavam adormecidas, e se deitava sobre elas. O resultado era sempre o mesmo: fraqueza ao despertar, marcas misteriosas no corpo, e em alguns casos, até gravidezes inexplicáveis. Para a mentalidade medieval, em que o desconhecido era explicado pelo sagrado ou pelo profano, o íncubo não era apenas um fantasma. Ele era a materialização da tentação, um servo do inferno, enviado para corromper e punir. O súcubo. A contraparte feminina do íncubo era chamada de súcubo, uma entidade demoníaca de aparência sedutora, que atacava homens em seus sonhos. Os relatos descrevem-na como uma mulher de beleza perturbadora, cabelos longos, olhar intenso, que se deitava ao lado das vítimas e as drenava até deixá-las fracas e doentes. Na lógica medieval, a súcubo era vista como um instrumento para testar a castidade dos homens, levando-os a pecar mesmo em seus sonhos. Ao mesmo tempo, era a explicação perfeita para fenômenos que hoje conhecemos como sonhos eróticos ou paralisia do sono. O medo da noite. Para sociedades da Idade Média, em que a escuridão era quase total e o silêncio da noite só era quebrado por animais ou pelo vento, não era difícil acreditar que algo pudesse se aproximar da cama durante o sono. Quando alguém acordava sem conseguir se mover, sentindo um peso no peito, ouvia vozes, via vultos, a explicação era clara: havia sido visitado por um íncubo ou um súcubo. E é nesse ponto que a lenda dessas criaturas se entrelaça com um dos fenômenos mais assustadores da experiência humana: o terror noturno. Todos conhecemos a sensação desconfortável de um pesadelo. Mas, na Idade Média, havia algo muito pior do que um simples sonho ruim. Era o terror noturno, uma experiência tão real e perturbadora que marcou profundamente o imaginário coletivo. A noite como morada do mal. Na ausência de explicações científicas, tudo o que acontecia durante o sono era interpretado como espiritual ou demoníaco. Quando alguém acordava de madrugada sem conseguir se mexer, sentindo o corpo preso, o peito pressionado por um peso invisível, acreditava-se que era o íncubo que havia chegado. Os gritos não saíam, os membros não respondiam, e muitas vezes a vítima jurava ver uma sombra no quarto, uma figura curvada sobre a cama, ou uma presença observando na escuridão. Para elas, não havia dúvida. Estavam sendo atacadas por uma criatura demoníaca. A experiência do sufocamento. Os relatos descrevem sempre a mesma sensação: acordar, mas estar preso dentro do próprio corpo. Um estado entre o sono e a vigília. Os olhos abertos, mas o corpo inerte. Nesse estado, muitas pessoas sentiam o peso de algo sentado sobre o peito, dificultando a respiração. Alguns viam rostos grotescos, outros juravam sentir mãos frias segurando seus braços. E havia ainda quem ouvisse vozes, sussurros incompreensíveis,
palavras em línguas estranhas, ou a própria respiração do demônio rente ao ouvido. A tentação e o medo. Para homens e mulheres da época, outro detalhe reforçava a crença na ação de íncubos e súcubos, os sonhos de teor sexual que acompanhavam o terror noturno. O prazer misturado ao medo era visto como obra do diabo, um artifício para levar a alma ao pecado. Mulheres aterrorizadas acreditavam estar grávidas de demônios. Homens relatavam acordar esgotados, como se algo tivesse drenado sua energia vital. Em ambos os casos, a experiência era associada à ideia de violação espiritual, e ao amanhecer restava apenas o medo e o silêncio. O papel da Igreja? A Igreja reforçava esses temores. Sermões falavam dos perigos da luxúria e da carne, e associavam as visitas noturnas à fraqueza espiritual. Mulheres eram aconselhadas a rezar antes de dormir. Homens eram advertidos contra sonhos impuros, gavo. A explicação era clara. Quem era visitado por essas entidades estava sendo provado ou punido. Relatos históricos e demonologia. As histórias sobre íncubos e súcubos não ficaram restritas ao boca a boca. Ao longo da Idade Média e do Renascimento, muitos cronistas, monges e inquisidores registraram casos que, para eles, eram provas concretas da ação demoníaca. Esses relatos, escritos em pergaminhos e livros de demonologia, ajudaram a solidificar o medo em torno dessas criaturas. Manuscritos e crônicas. Em textos medievais, encontramos descrições vívidas de homens e mulheres que afirmavam ter sido visitados por tais entidades. Algumas mulheres relatavam acordar exaustas, incapazes de se levantar, com hematomas no corpo que não sabiam explicar. Monges interpretavam esses sinais como marcas deixadas pelo íncubo. Da mesma forma, homens narravam sonhos intensos, em que eram seduzidos por figuras femininas de beleza sobrenatural, mas que, ao fim, os deixavam debilitados e adoecidos. Esses testemunhos eram tomados como evidência da presença dos súcubos. A demonologia. No auge da caça às bruxas, surgiram tratados inteiros dedicados a esses demônios. O mais famoso deles, o Maleus Maleficarum, o Martelo das Feiticeiras, escrito no século XV, menciona íncubos e súcubos como instrumentos do diabo, usados para corromper os cristãos e espalhar a luxúria. Acreditava-se inclusive que esses demônios poderiam roubar a semente dos homens durante a noite e entregá-la a súcubos e por fim gerar descendentes demoníacos ou crianças marcadas pelo pecado. Esse tipo de narrativa aterrorizava a população e reforçava a ideia de que a própria cama podia ser invadida pelo mal. Relatos perturbadores. Um manuscrito alemão do século XIII fala de uma jovem que foi visitada por anos por um mesmo íncubo. Ela teria ficado debilitada, fraca, até definhar completamente. Outro documento inglês descreve um monge que, em suas noites de oração, dizia ser constantemente tentado por uma súcubo que assumia diversas formas para seduzi-lo. Essas histórias foram repetidas e adaptadas, sempre reforçando o medo coletivo. Afinal, se até monges e freiras considerados santos podiam ser visitados por tais entidades, qualquer um poderia ser vítima. Bastava fechar os olhos à noite para correr o risco de acordar com o demônio sobre o peito. A presença sobrenatural até os dias de hoje. Alguns acreditam que os íncubos e súcubos são apenas criações da Idade Média, que morreram com o tempo, junto com as fogueiras da Inquisição e os sermões aterrorizantes da Igreja. Mas a verdade é que as histórias nunca cessaram. Elas apenas mudaram de cenário, atravessaram séculos e chegaram até nós,
em relatos que soam assustadoramente iguais aos antigos. Relatos que não mudam. Hoje ainda ouvimos pessoas dizerem que acordaram no meio da noite sem conseguir se mover. Sentiram o peso de algo sobre o peito, uma presença que as observava em silêncio. Algumas descrevem uma sombra masculina, curvada, de respiração pesada, com olhos que ardiam como brasas no escuro. Outras, em contraste, falam de figuras femininas que surgem sedutoras, mas que deixam uma sensação de exaustão e vazio quando desaparecem. São descrições idênticas às de séculos atrás, as mesmas vozes sussurrando, o mesmo sufocamento, a mesma certeza de não estar sozinho no quarto. A sombra ao lado da cama. Muitos afirmam ter visto figuras sentadas ao lado da cama, um homem silencioso, inclinado, imóvel, observando, ou uma mulher de cabelos longos, que sorria antes de desaparecer. O detalhe mais perturbador é que quase sempre esses encontros são acompanhados de uma energia pesada, de um frio que atravessa o corpo, e de uma paralisia que mantém a vítima refém, até que a entidade decida ir embora. Uma presença que se alimenta. A teoria mais assustadora diz que íncubos e súcubos continuam existindo porque se alimentam da energia humana. Quanto mais medo provocam, mais fortes se tornam. É por isso que as vítimas acordam drenadas, exaustas, como se tivessem corrido por horas, mesmo sem ter se movido. Se isso for verdade, essas entidades não são apenas um eco do passado, mas sim presenças ativas, que circulam pelas noites, escolhendo suas vítimas em silêncio. A linha entre o sono e a vigília. O momento entre o sono e o despertar é um portal frágil. É nele que a mente está vulnerável, que o corpo se entrega ao repouso e que o espírito pode ser alcançado. Por isso, talvez, as visitas dessas criaturas sejam tão comuns nesse instante. Não é raro ouvir histórias de pessoas que garantem ter sentido mãos frias as tocando, ou que juram ter ouvido passos no quarto, enquanto estavam paralisadas. E quando finalmente conseguem se mover, não há ninguém ali, apenas a sensação de que não estavam sozinhas. Relato de um terror noturno. Eu nunca acreditei nessas histórias. Para mim, íncubos e súcubos eram apenas invenções medievais, criadas para justificar medos e desejos que ninguém ousava admitir. Mas, depois daquela noite, nunca mais consegui rir dessas lendas. Na primeira noite. Era tarde, eu já estava deitado, e a casa em silêncio absoluto. Não lembro exatamente a hora, só sei que despertei de repente, com a estranha sensação de que alguém me observava. Abri os olhos. O quarto estava escuro, iluminado apenas pela luz fraca da rua entrando pela janela. Foi quando percebi que não conseguia me mover. Tentei levantar os braços, virar a cabeça, nada. O corpo inteiro estava paralisado. O pânico veio rápido, mas era como se minha boca também estivesse presa. Eu não conseguia gritar. Eu sentia a presença. No início, pensei que era apenas um pesadelo, mas então, senti o peso sobre o meu peito. Algo estava ali, sentado em cima de mim. A pressão era tão forte, que o ar parecia não entrar nos pulmões. Meus olhos lacrimejavam, tentando enxergar no escuro. Foi então que eu vi. Primeiro, um contorno, uma sombra curva. Aos poucos, os traços se formaram, um rosto masculino, disforme, os olhos brilhando em vermelho apagado, como brasas quase mortas. O hálito era quente, pesado, e eu sentia cada respiração dele contra o meu rosto. Estava sussurrando. A criatura se inclinou ainda mais, e eu ouvi um sussurro. Não era português, nem qualquer língua que eu conhecesse. Era um conjunto de sons graves, guturais, que ecoavam dentro da minha cabeça. Nesse momento, tive a certeza de que não era um sonho.
eu estava acordado. E aquilo estava realmente ali. Me deixou uma marca. Depois de alguns minutos que pareceram horas, consegui finalmente mover um dos dedos. Aos poucos, a paralisia foi sumindo, e o peso desapareceu. Me levantei num pulo, acendi a luz, suando frio. Não havia nada no quarto, nenhum sinal de invasão, nenhuma sombra. Mas, ao olhar para o espelho da cômoda, vi uma coisa que me fez gelar. Havia uma marca vermelha no meu pescoço, como se dedos finos e longos tivessem apertado minha pele. A noite nunca mais foi a mesma. Na manhã seguinte, tentei explicar. Falei em sonho, falei em estresse, falei em alucinação. Mas no fundo eu sabia que tinha sido real. Porque, desde então, as noites nunca mais foram tranquilas. Às vezes acordo e sinto o mesmo peso, a mesma presença, mesmo sem conseguir vê-la. É como se algo tivesse escolhido a minha casa. Ou a mim. E é por isso que, quando alguém me pergunta se eu acredito nos íncubos e nos súcubos, eu respondo sempre da mesma forma. Não importa se você acredita neles. O que importa é se eles acreditam em você.